Bom dia, bom dia. Vamos iniciar mais um momento de oração. Tudo bem com vocês? Mais um domingão aqui juntos. A gente vai continuar nosso assunto, vai falar um pouquinho sobre fé a mais aí. E nosso texto base continua em Lucas 18:8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa ainda continua sendo a nossa indagação. A gente tem que entender que era uma preocupação de Jesus, tem que passar a ser a nossa, como a gente falou na nossa, nossa semana passada, nossa aula passada. E hoje a gente vai ler onde está escrito: o justo viverá pela fé. Ele aparece 4 vezes na Bíblia e a gente vai estar lendo hoje. A primeira delas está em Abacuque 2:4. As outras vezes que a gente vê, ele já está no Novo Testamento. Essa é a primeira vez que a gente vai ver, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, no caso, né? Ela está no Velho Testamento. Então, em Abacuque 2:4 diz assim: escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam bem, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1:17 é o primeiro que a gente vê no Novo Testamento. Diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele já puxa ali Abacuque 2:4, né? Gálatas 3:11 é o outro local. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então essa aqui é só um outro versículo falando que, no final das contas, a gente está numa nova aliança, né? A, a Bíblia diz que essa aliança, essa nossa nova aliança é muito superior à antiga. Então, não é pela lei mais, não é pelas coisas da lei, e sim pela fé. Na verdade, se a gente reparar, sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. E o último, lá em Hebreus 10:38, que diz assim: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará nele. Não se agradará dele, perdão. Então, mais uma vez, são 4 vezes que a Bíblia coloca pra gente: o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Existe uma analogia interessante. Por exemplo, a gente tem que entender que houve uma coisa sobrenatural. Quando a gente aceita Jesus, algo acontece nas nossas vidas que é sobrenatural. Imagina como se nós fôssemos filhotes de serpente. Todos nós. Afinal, todo mundo pecou e todos estão destituídos da graça de Deus. A palavra diz isso, né? Então, todo mundo estava lá trilhando como uma serpente. Mas aí a pessoa vai lá e ouve a palavra de Deus. E aceita Jesus como seu Salvador. Existe algo sobrenatural que acontece nele. É como se a natureza de cobra, a natureza de serpente que estava dentro da gente, fosse mudada para uma natureza de ovelha. Mas o problema todo é que a natureza mudou, mas a mente continua de uma cobrinha. E essa é a briga. Paulo diz: renovai a vossa mente com a palavra. Por que com a palavra? Porque o justo viverá pela fé e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é impossível a gente continuar da mesma forma, a gente tem que passar a ter hábitos diferentes, para que logo e o mais rápido possível a gente possa ter também hábitos de ovelha. E Hebreus 11:6, a gente leu isso no primeiro dia, né? Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele, todos quantos se separam a ele, todos quantos se movem por ele, vivem por ele. Então é isso. O justo viverá pela fé. A gente tem que começar a entender que a fé é como se fosse, eu vou falar de uma forma meio estranha, mas é como se fosse uma moeda de troca. Então, você quer alguma coisa diante da Bíblia, diante de Deus, você tem que ter fé.
para poder trocar. Então tá lá a tua cura, tu tem que saber, tu tem que ter fé. Como é que é ter fé? É ter a palavra dele tão dentro de você que você não tenha dúvidas, ela é real. Ela é real. Teu espírito corresponde à fé. Então você vai lá, tá lá. E ele levou sobre si todas as minhas dores e minhas enfermidades. O castigo que matou ele nos trouxe a paz. Então, se a gente tem isso como verdadeiro pra gente, acabou. Não tem como, não tem como. É porque como se torna tão real, tão real, tão real, a palavra dele é tão real pra gente, não existe, o inimigo pode vir com qualquer coisa. Pode vir doença, pode vir, mas o justo virá pela fé. O, a cura que Deus destinou pra gente, a gente toma como um real e acabou. E a gente só para quando aquela palavra se torna verdadeira na nossa vida. Aí a gente vai ser curado, a gente vai ser libertado, a gente vai ser transformado pela palavra. Porque o justo viverá pela fé. Essa é a base. Se a gente olhar lá, deixa eu abrir aqui rapidinho, tá fora um pouco da nossa coisa aqui, mas os heróis da fé. Os heróis da fé. A gente falou até um pouquinho disso, né? Olha lá, só para começar. Hebreus 11, versículo 4. Impelidos, movidos pela fé, impelido, movido pela fé, Abel trouxe a Deus um sacrifício melhor e mais aceitável do que Caim, por cuja causa foi testificado a respeito dele que ele era justo. A fé, ele tinha tanta fé que ele foi considerado justo, ou seja, que ele era reto, que ele estava em posição correta para com Deus. E Deus deu testemunho ao aceitar e reconhecer suas dádivas. E embora ele tenha morrido, ainda assim, através do incidente, no caso, ele ainda está falando. Por que ele ainda fala? Porque a fé dele se move. A fé dele continua ainda atraindo pessoas. Quando a gente lê lá Caim e Abel, a fé dele move pessoas. A fé dele, aquele exemplo, é para mover nossos corações também. O cara que eu gosto muito da história, Enoque, pouca coisa falada dele, mas rapaz, é impressionante. A gente vai acabar com esse texto aqui pra gente não ler muito porque é grande, né? Por causa da fé, Enoque foi arrebatado e transferido para o céu, de tal modo que não teve um vislumbre da morte. E não foi encontrado, porque Deus o havia transladado. Pois, mesmo antes que fosse levado ao céu, recebeu testemunho, e ainda está registrado, de que ele havia agradado e sido satisfatório a Deus. E aí tem o versículo base de fé, né? Mas sem fé é impossível agradá-lo e ser satisfatório a ele, pois todo aquele que se aproxima de Deus precisa necessariamente crer que Deus existe e que ele é galardoador daqueles que o sinceramente, diligentemente o buscam. Essa versão é um pouco diferente porque ela é a versão ampliada. Mas é isso. Sem fé é impossível agradar a Deus e o justo viverá pela fé. Então, se preocupe com o alimento que você está se colocando para dentro. O que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está lendo. Pois o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé na palavra de Deus. E a gente tem que começar a colocar a palavra de Deus para dentro. Para dentro, até que ela se torne, não só a palavra de Deus, mas se torne a nossa também. A palavra de Deus seja a nossa palavra. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse momento, Senhor. Coloca a tua mão poderosa sobre nossas vidas. Trata nossos corações, trata nossas vidas. Nos coloca dentro de nós um desejo, Pai. Um desejo infindável de buscar a tua palavra, de te conhecer mais, de buscar mais conhecimento de ti, para que a tua palavra se torne nossa palavra também e possamos viver então pela fé, Senhor, pela fé na tua palavra, pela fé nos teus ditos, pela fé no que tu prometestes, pela fé no que é para nós cumprirmos, porque a tua palavra diz o que é necessário para vivermos. Então que possamos também ser considerados justos, pois o justo viverá pela fé. Te
Te agradecemos, dá-nos uma boa banha de domingo. Dai-nos um dia de domingo de paz e uma semana próspera, assim, uma semana de conquistas. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Beijão a todos. Bom dia, Maria. Bom dia, Thaís. Está finalizando aqui, acabamos de orar. Mas você pode rever o vídeo, vai estar gravado já já aí. A gente falou um pouquinho mais sobre fé, a gente está continuando esse assunto. Beleza? Beijão a todos, a gente se vê na próxima.